No dia 29 de agosto de 2010, diante de câmaras de televisão e um público com algumas milhares de pessoas, bastante barulhento, o senhor Takeru Kobayashi comeu 10 hambúrgueres em 3 minutos. Eu não sei se o irmão já algum dia comeu hambúrgueres. Acredito que a maioria aqui já experimentou. Eu não pergunto aos jovens, porque isso deve ser todas as semanas, mas pronto. Acredito que haja alguns jovens aqui com uma boa capacidade de ingerir hambúrgueres. Talvez tenha alguma dúvida de acreditar que algum aqui já tenha conseguido comer em apenas uma refeição 10 hambúrgueres. É talvez um bocado difícil. Mas 10 hambúrgueres em 3 minutos? Irmãos, isso não aconteceu porque o Sr. Kobayashi tivesse fome. Ele estava a fazer isto para entrar no livro de recordes, como aquele que tinha comido o maior número de hambúrgueres no menor tempo possível. 3 minutos. O irmão consegue imaginar como é que alguém em apenas 3 minutos engole, porque não come, apenas engole, 10 hambúrgueres. Bem, não sei se o irmão sabe, mas existem muitos concursos de comida no mundo. Em alguns lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, os concursos de comida são assistidos por muitos milhares de pessoas e são transmitidos ao vivo na televisão para multidões que acompanham. Existem normalmente 2 tipos de concursos de ingestão de comida. Aqueles que são sobre rapidez, ou seja, as pessoas conseguem comer durante X tempo a maior quantidade e então ganham o prémio. Ou então, durante um tempo maior, é uma questão de quantidade. Quem consegue comer mais? E aí espera-se um bocado mais tempo a ver quanto é que a pessoa consegue comer até estourar. No passado mês de julho do ano passado, do ano 2012, foi feito o 97º Concurso Nacional de Comilança de Cachorros Quentes nos Estados Unidos. 97º, irmãos. É muito concurso, não é? E houve cerca de 2 milhões de pessoas a assistir ao vivo, enquanto o campeão, o senhor Joey Chestnut, comeu 68 cachorros quentes em 10 minutos. É claro que estamos a falar aqui do extremo daquilo que aparece na lista dos pecados capitais como o 6º pecado, ou a gula, a glutonaria. A OMS estima que haja no mundo cerca de 300 milhões de pessoas obesas por ingestão excessiva de calorias. Em Portugal, a obesidade atinge cerca de 15% da população. É claro, irmãos, que nós sabemos que a obesidade não é obrigatoriamente sinal de gula. Há pessoas que têm problemas hormonais, têm problemas genéticos, há pessoas que mesmo ingerindo pouco têm um peso um pouco maior. Mas não nos enganemos, irmãos. A média de calorias que nós ingerimos em Portugal é muito acima daquilo que seria necessário. Eu achei interessante, irmãos, porque fui procurar estas informações e a minha expectativa seria que a média de calorias ingerida nos Estados Unidos da América fosse muito superior à de Portugal, porque nos Estados Unidos há muita pessoa, muita gente obesa, muita gente com grande peso. Mas fiquei surpreendido. A média de calorias necessárias para um adulto normal está entre 2.000 e 2.500 calorias por dia. A média de calorias ingeridas por um adulto nos Estados Unidos anda na casa das 2.800 calorias por dia. Os irmãos sabem qual é a média em Portugal? 3.883 calorias por dia. Nós estamos comendo muito e estamos comendo mal. No mundo onde cerca de 1 bilhão de pessoas passa fome a cada dia e mais 1 bilhão come só o estritamente necessário, o Ocidente se especializou em consumir comida em grandes quantidades. Nós hoje vivemos numa cultura em que existem os rodízios. Há uns anos era só no Brasil, já chegou a Portugal já faz tempo. É um lugar onde você paga a quantia X e come até arrebentar. E normalmente quando as pessoas vão para estas situações, vão num espírito de competição.
E ganha o prémio, digamos, ou é elogiado por todos, aquele que teve a capacidade de ingerir a maior quantidade de comida. A pessoa come muito, então é muito elogiada por isso. É interessante, irmãos, é interessante. Porque a gula é considerado um pecado menor. Eu não me recordo, apesar de ser filho de pastor e ter sido criado na igreja, eu não me recordo, até hoje, nunca, de ter ouvido um sermão sobre a gula. Não me lembro. Talvez o meu pai tivesse pregado sobre a gula e eu não estivesse muito atento, irmãos, mas eu não me lembro de ter prestado atenção. É um pecado que aparentemente é um pecado considerado quente da carne e que não afeta o espírito. Mas no fundo, irmãos, ele revela uma distorção maligna de algo bom que Deus criou. Deus nos fez com a necessidade de comer, não é? Se nós não comermos, caímos para o lado. Deus nos fez não somente com a habilidade de comer, mas com a habilidade de cozinhar. Ou seja, de preparar comida de maneira a ser saborosa. Algumas pessoas o têm melhor, enfim, mais habilidade do que outros. Eu sou feliz porque na minha casa eu tenho alguém que cozinha muito bem. E os meus filhos estão felicíssimos que a minha esposa voltou porque durante 15 dias tiveram que comer a minha comida. Atenção, irmãos, eles não passaram fome, nem perderam peso. Mas pronto, estão contentes porque a mãe voltou. E foi Deus que nos deu, irmãos, a capacidade de experimentar sabores. O irmão já parou alguma vez para pensar e para perceber a capacidade que nós temos para distinguir sabores, não é? Nós conseguimos perceber sabores diferentes, conseguimos apreciar. Há pessoas que se especializam nisto, não é? E são capazes de apreciar um bom vinho ou fazer a distinção de uma boa alimentação. Deus nos deu isto, irmãos. Isto é bom. Não somente a necessidade e a capacidade de comer, mas de saborear. Mas o que o diabo tem feito, irmãos, o que o inimigo dos nossos corações faz, é pegar aquilo que Deus fez que é bom e colocar no lugar errado. Então ele pega uma coisa boa que Deus fez, que é a possibilidade de comer e de apreciar o que comemos, e transforma isso no centro da vida, na coisa mais importante. E isso, irmãos, passa a ser idolatria. Sempre que nós colocamos alguma coisa no lugar onde apenas Deus pode estar, estamos a falar sobre idolatria. Era o Senhor que devia estar no centro da nossa vida. E se nós colocamos outra coisa, como por exemplo o comer e o beber, nós estamos a praticar idolatria. O amor excessivo à comida, ao ato de comer e beber, é condenado pelo Senhor. Vamos perceber, irmãos, que a gula, o pecado em si, não é apreciar uma boa refeição. Não estamos a dizer isto. Não é pecado gostar de uma refeição bem feita e apreciar bons pratos. A gula acontece quando a vida gira em torno disto. E a pessoa não é capaz de refrear o seu apetite ou o seu desejo. E diante de uma mesa farta, não é capaz de perceber que há uma quantidade que nós precisamos comer para a nossa alimentação saudável e que a partir de certa altura nós estamos entrando naquilo que é pecado. Estamos a ingerir aquilo que não precisamos. Estamos a dar à comida um valor que ela realmente não tem. Irmãos, a palavra nos fala claramente a respeito da possibilidade da gula estar no coração do homem e desviá-lo daquilo que é o propósito de Deus. E o seu irmão diz, pastor, eu nunca vi em lugar nenhum a gula desviar o povo daquilo que é a vontade do Senhor. Então abra a sua Bíblia, livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Se houve um povo que presenciou as maravilhas de Deus, foi o povo de Israel que era escravo no Egito no tempo de Moisés. Eles viram Deus agir com mão poderosa. Eles viram, irmãos, viram os milagres acontecendo sucessivamente. E viram não somente durante um período de tempo que aconteceu ali no Egito, mas eles acompanhavam os milagres todos os dias.
Todos os dias. Todos os dias de manhã caía aquela farinha do céu que era chamada de maná, para eles poderem... Era um milagre diário. Todos os dias o povo saía para colher o maná. Se os irmãos lerem a respeito do maná, vão ver que Deus mandava algo que era totalmente fora do comum. Deus disse ao povo, durante 6 dias vocês podem colher. No 7º dia não vai haver maná, porque é o sábado, é para descansar. Durante 5 dias vocês vão colher apenas o que precisam para um dia de alimentação. Não peguem para 2 dias, porque se pegarem no outro dia vai estar estragado. E o povo, como confiava muito no Senhor, assim que o maná começou a chegar, ia lá e tirava muito mais do que precisava. E no dia seguinte estava estragado. Porque Deus tinha dito, vai estragar de um dia para o outro. Mas Deus disse, no 6º dia vocês podem tirar o dobro, porque no 7º não vai haver. E o povo ficou confuso e disse, mas como é que pode ser? Então se nos 5 dias que nós tiramos, comemos, mas no outro dia vai estragar, porque estraga de um dia para o outro, como é que do 6º para o 7º não estraga? Irmãos, não estragava, por isso é que era o milagre do Senhor. E todos os dias eles viam o milagre. Todos os dias, ao levantarem, ao saírem das suas tendas, eles viam sobre a tenda da congregação, o local de culto, o tabernáculo, aquela coluna de nuvem enorme que representava a presença do Senhor. E todas as noites, ao olharem para o centro do acampamento, sob o tabernáculo, havia uma coluna de fogo. Irmãos, eles viam a glória do Senhor. Mas vejam, irmãos, o que acontece com este povo. Números 11, versículo 4. Diz assim, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Há diferentes interpretações, há diferentes traduções. Eu tenho uma tradução que diz literalmente, veio a ter grande gula. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará a comer carne? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas, dos alhos, mas agora a nossa alma se seca. Meus irmãos, um povo que via a glória do Senhor se manifestar todos os dias no seu meio, mas do lugar do coração, eles tinham um estômago. E em vez de se contentarem com a maravilha de ver a atuação de Deus, eles ficaram reclamando por carne. Eles estavam no deserto, mas eles queriam uma churrascaria, irmãos. O centro da vida deles girava à volta do estômago. A sua gula os impedia de perceber as bênçãos constantes de Deus e os fez ansiar por carne de uma maneira tal que eles perderam a visão das bênçãos do Senhor. Eles pediram a Deus carne e Deus respondeu, irmãos. Veja aí na sua Bíblia, versículo 31. Diz assim, mesmo capítulo, verso 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, à roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou, todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Eles queriam carne, irmãos, e Deus deu carne. Deus mandou uma quantidade absurda de codornizes. O texto sagrado diz que elas voavam baixinho, a cerca de 1 metro, 1,5 metros, portanto eram fáceis de capturar. E elas preencheram toda a terra à volta do acampamento, numa distância de pelo menos 20 quilómetros. Os irmãos estão a ver o que são 20 quilómetros de codornizes? É muita codorniz, não é? É muita ave. Era realmente uma coisa totalmente fora do habitual que Deus providenciou naquela altura. E cada um pegou aproximadamente, diz aqui que o que tinha menos quantidade de codornizes apanhou 10 hómeres. Os irmãos sabem quanto é que são 10 hómeres de codornizes? A medida do hómer, que era usada por aquele tempo, daria para nós hoje entre 2.000 a 2.500 litros. Os irmãos estão a imaginar o que é essa quantidade em codornizes? É muita codorniz, irmãos. Já não havia mais onde colocar tanta carne.
Eles queriam carne. Deus lhes deu carne. E veja o que aconteceu a seguir, irmãos. Versículo 33. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth Hataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo, ou que teve a gula. Irmãos, Kibroth Haavatá significa literalmente as sepulturas da gula, sepulturas da glutonaria. Nem era preciso que Deus fizesse algo muito especial para que isto acontecesse, irmãos. Desabituados a comer carne durante tanto tempo, eles provavelmente se intoxicaram com a quantidade de carne que comeram. Eles se enfartaram de carne de tal maneira que, por exemplo, os seus níveis de ácido úrico devem ter explodido. E aquele povo morreu, irmãos, morreu por causa da sua gula. Há outros exemplos bíblicos que nos falam a respeito disto. Se os irmãos quiserem depois consultar nas suas casas, nós encontramos, por exemplo, a história dos filhos de Eli. E a Bíblia diz que os filhos de Eli eram homens de Belial. Eles eram chefes dos sacerdotes e o seu pai era sacerdote, mas eles eram homens que eram glutões. Eles viviam para comer, para experimentar os prazeres da carne. Então a Bíblia diz que quando os sacerdotes, eles aproximavam-se daquilo que o povo tinha trazido, e o povo estava preparando a carne, e havia uma parte da carne que era destinada para os sacerdotes, mas aqueles homens tinham tanta ganância que eles não ficavam só com a sua parte. Eles chegavam a ameaçar por violência. E diz assim que eles chegavam e tomavam a carne e diziam ao povo: dá esta carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E quando alguém dizia que não ia ser assim, eles diziam: dá agora, senão por força a tomarei. Estes homens desprezavam a oferta do Senhor, a gula estava de tal maneira no seu coração, a sensualidade da carne era tão forte neles, que eles roubavam a carne dos sacrifícios para continuarem a comer. Sabe qual é o fim deles, irmãos? Os irmãos conhecem a história, não é? O Senhor os matou pela espada dos filisteus, porque eles não eram dignos de continuar a dirigir aquilo que era o trabalho do Senhor. O Senhor os repreendeu de uma forma severa. E a palavra nos mostra, até no Novo Testamento, o quanto a glutonaria é várias vezes alistada pelo apóstolo Paulo na lista dos pecados em que ele anuncia: estes não herdarão o reino dos céus. Paulo vivia numa época em que a glutonaria estava no auge, talvez, mais ou menos como a nossa época. No Império Romano, os romanos inventaram uma coisa chamada o vomitorium. Não sei se o irmão já ouviu falar disto, ou se a irmã já ouviu falar disto. Os romanos tinham uma sala com uns preparados especiais que ficavam ao lado da sala de banquetes. Então o indivíduo comia. Quando já não podia mais, ia naquela sala, bebia aquela substância que provocava o vómito, punha tudo para fora e depois voltava para comer mais. A glutonaria tinha tomado os seus corações de tal maneira que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses e disse: o fim destes é a perdição, o seu Deus é o ventre, cuja glória é para confusão, pois só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, Deus nos criou com a capacidade de comer e fez a comida para nos satisfazer. Mas nós comemos para viver, e para viver o melhor possível, com saúde, com energia, com vitalidade. Nós não vivemos para comer. E ao fazermos isso, ou se o fizermos, nós negamos a ordem do Senhor. Porque a satisfação do crente, daquele que segue ao Senhor, deve estar no nosso Deus. Vivemos numa sociedade que diz que nós devemos ceder a todos os nossos impulsos. Está com vontade? Coma. Apetece? Faça. Quer muito? Não há problema nenhum. A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos viver controlados pelos nossos sentidos, pelos nossos desejos, pelas nossas emoções. A mesma coisa se poderia aplicar à bebida. O beber para além do controle faz mal, prejudica. Vivemos num país que é famoso pela produção do seu vinho. Vivemos numa terra onde o vinho que é produzido é vendido no mundo inteiro por preços altos, porque aqui nós sabemos o que é um bom vinho.
A palavra não nos diz, irmãos, que nós não podemos ingerir um bom vinho, irmãos. O que a palavra diz é que nós não devemos ser dominados por ele. O apóstolo Paulo chega a dizer a Timóteo que não bebesse só água, mas que pusesse um bocadinho de vinho na sua comida porque ajudava a sua digestão. Mas a Bíblia diz claramente, não vos embriagueis. Porque há gente que fez disto o centro da sua vida, o seu alvo principal, o seu objetivo. Vive pela hora em que vai poder beber. E ao fazê-lo, irmãos, está a pecar. Tudo aquilo que se coloca no lugar do Senhor nas nossas vidas é para prejuízo nosso. Nós, seguindo a palavra do Senhor, devemos aprender com Daniel, que desprezou os banquetes de Nabucodonosor. Oh, irmãos, eram banquetes. Nem podemos imaginar os banquetes que o rei Nabucodonosor comia. Mas diante de toda aquela abundância de comida, Daniel disse assim, não, deem-me só verdura e água, porque nós queremos ter a nossa cabeça limpa, nós queremos ter o nosso corpo são e nós queremos fazer as coisas bem feitas. E a alimentação saudável daqueles jovens foi parte da razão pelas quais eles estavam acima da média e foram exaltados como especiais. O Senhor Jesus nos ensinou de forma direta, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento? Não é o corpo mais do que o vestuário? A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que ao contrário de ceder à glutonaria e aos instintos e aos desejos, nós devemos ser capazes de viver de tal maneira que nos submetemos mesmo às perseguições por amor ao Senhor. Nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus Cristo disse assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O irmão quer participar do reino dos céus? O irmão quer ser parte do reino dos céus? O Senhor Jesus disse que aqueles que participariam do reino dos céus eram aqueles que eram felizes ao suportar perseguição por causa da justiça. Eram capazes não somente de se controlar, mas até de se submeter a dificuldades para poder servir ao Senhor. Aquele que vive ansioso exclusivamente com a questão ligada à alimentação, seja por ser de mais ou por ser de menos, peca porque coloca no lugar central da sua vida algo errado. O contrário da indulgência com a alimentação não é vivermos em constante jejum, irmãos, mas é a capacidade de suportar as dificuldades pelo Senhor, de sofrer pelo Senhor, sem reclamar pelo Mestre. Conheci, irmãos, alguns exemplos muito bonitos disto. Em África, nós víamos missionários que se deslocavam dos locais considerados mais ricos do mundo. Conheci ali missionários que tinham ido da Inglaterra, do Canadá, da Austrália, países com um nível de vida altíssimo. Conheci missionários que tinham pós-doutorados. Não sabe o que é isso? A pessoa fez a licenciatura na faculdade, depois a seguir fez o mestrado, e depois a seguir fez o doutorado, mas depois do doutorado ainda fez mais, fez um pós-doutorado. Eu conheci missionários que viviam no sul do Senegal, que tinham pós-doutorado em linguística. E podendo trabalhar talvez em qualquer universidade europeia, por causa da sua especialização, viviam numa região extremamente pobre, de forma muito simples, porque o seu propósito e o seu objetivo era usar os seus recursos para traduzir a palavra de Deus. A alegria daqueles missionários, irmãos, era quando eles podiam terminar mais um evangelho. A alegria deles é quando eu os vi com a satisfação de poder mostrar-me, pela primeira vez, o Novo Testamento inteiro, traduzido numa língua. Provavelmente, para as pessoas que os conheciam na sua terra, o que eles faziam era loucura. Porque viver naquelas circunstâncias, se havia a possibilidade de viver com tanto mais? Por que se negar quando nós vivemos numa sociedade que colocou o conforto como coisa central? Mas eles tinham aprendido que a satisfação que tinham no Senhor era muito maior. Como seguidores de Jesus, irmãos, eis alguns princípios básicos para nós seguirmos no que diz respeito àquilo que a palavra de Deus nos ensina de uma boa alimentação. Coma o necessário
Qual é a sua necessidade de alimentação? Cada um de nós precisa entender qual é a sua necessidade por dia. E vamos ter a sabedoria de comer aquilo que é necessário. Nem de mais, nem de menos. Sem ansiedade nem num lado e nem no outro. Para podermos ser saudáveis. Coma corretamente, meu irmão, minha irmã. Em vez de ser indulgentes com tantas coisas que nos são oferecidas hoje, comida fácil e rápida que o mundo oferece, mas que não presta. Nós todos sabemos, porque hoje há muita informação sendo transmitida por aí a respeito daquilo que realmente é válido e é bom para a nossa alimentação. E nós precisamos, como servos do Senhor, lembrar que isto tem a ver com a mordomia do nosso corpo. O irmão pode pensar, mas pastor, isto é uma mensagem que precisa ser pregada do púlpito? Precisa, porque o seu corpo é instrumento do Senhor. Deus não pode fazer o trabalho que Ele quer fazer aqui na terra usando o outro corpo a não ser o seu. Então, para o seu corpo poder ser instrumento nas mãos de Deus, ele tem que ser saudável. E para ser saudável, ele tem que estar bem alimentado corretamente. Beba com moderação. Entenda qual é o seu limite. Nunca permita que qualquer quantidade de bebida venha a prejudicar o seu controle. Meu irmão, é muito simples. Se você não consegue controlar aquilo que bebe, então não beba. Que é para não dar mau testemunho. Eu já disse aos irmãos aqui que o meu avô era italiano. E os italianos também vêm de uma terra onde se aprecia um bom vinho. E o meu avô também apreciava, gostava muito de um bom vinho. Mas eu nunca vi o meu avô beber. Eu só sei que ele gostava de vinho porque ele me disse. Mas quando ele me contou o seu apreço pelo vinho, ele também me disse o seguinte: eu gosto de vinho, mas há um problema. Eu gosto muito de vinho. E quando eu começo a beber, eu tenho dificuldade em controlar a quantidade. Então, chegou um momento da minha vida em que eu percebi e eu fiz este acordo na presença do Senhor. Já que eu tenho dificuldade e que eu aprecio isto demais, então isto está a prejudicar a minha comunhão. Não bebo mais. E o meu avô não bebia. Eu nunca vi o meu avô beber vinho. Mas eu sabia que ele apreciava. Esta é a posição do crente fiel que quer servir ao Senhor sem colocar outras coisas no lugar em que não devem estar. Se você não é capaz de controlar, então não comece. Abençoe os outros com aquilo que tem na sua despensa. Se Deus tem lhe dado abundância, então, olha, meu irmão, há muita gente que precisa. Hoje há instituições, há organizações que recebem alimentos que nós podemos entregar, principalmente bens não perecíveis, que não estragam com facilidade e que podem ser armazenados e entregues a pessoas que estão realmente a precisar. Nós hoje estamos num país em que há muita gente que tem dificuldade em ter o que comer todos os dias. E nós podemos abençoar estas pessoas entregando parte daquilo que o Senhor tem nos dado em abundância. Abençoe os que não têm em suficiência. Agradeça a Deus por aquilo que come. Meus irmãos, eu acho que muitas vezes nós comemos sem ter a noção do valor que é aquilo que temos à nossa frente. Não interessa se o seu prato é uma simples sopa ou se é um bom bife, mas agradece ao Senhor realmente com gratidão. Eu às vezes falo aos adolescentes, e não estou querendo com isto complicar a vida dos nossos adolescentes nem dos nossos jovens, mas às vezes olho para os nossos adolescentes, irmãos, eu gostava de, se tivesse recursos, fretar um avião, meter os nossos adolescentes nele e levá-los para passar ali pelo menos uns 15 dias onde eu já vivi. Onde as pessoas comem uma vez por dia um pequeno prato de arroz. E talvez ao fim de 15 dias ali, eles pudessem voltar para cá percebendo um pouco mais o valor daquilo que têm à sua frente. Vamos ser gratos ao Senhor por aquilo que Ele nos dá. Mas vamos lembrar que o centro da nossa satisfação não está nas coisas materiais. Se o centro da nossa satisfação, irmãos, for o nosso estômago, que triste será a nossa vida. Mas vamos louvar ao Senhor, porque o centro da nossa satisfação está nele. A alegria do Senhor é a nossa força. Se você ainda não entende o que isto significa, então eu o desafio hoje a procurar a Deus de verdade e abrir o seu coração de uma forma simples para que Ele possa agir na sua vida. Ele quer ser a sua satisfação, que é infinitamente maior do que qualquer outra satisfação que pode encontrar no mundo em qualquer forma material. Para fazer isto, você só precisa de abrir o seu coração em oração,
A oração não é uma reza, é uma palavra sua, é uma conversa sua com Deus, mas abra o seu coração para Ele e peça que Ele faça essa diferença na sua vida. Que o Senhor nos dê sabedoria para entender a sua palavra.